Olá, muito boa noite. Iniciando mais uma live. Vamos aguardar a chegada do pessoal. Olá, muito boa noite, Bruna. Esperar que o pessoal entre. O vídeo tá bom? Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Rayane, Laura, boa noite. Letícia. O áudio e o vídeo estão bons aí para vocês? Paula, boa noite. Vamos esperar. O áudio e o vídeo estão bons aí? Confirma para mim, para a gente dar andamento. Então, vamos falar sobre os direitos da gestante. Só esperar ver se entra mais alguém. Isabela, boa noite. Boa noite mais uma vez, Paula. Enquanto o pessoal não entra, eu vou, antes de adentrar ao assunto, hoje, dia 18 de maio, não sei se todo mundo sabe, o mês de maio é o mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, eu acho que muitas de vocês aqui são mães ou serão muito em breve, então eu acho que é um assunto que também é importante. Eu estava indo ao fórum hoje, passei em frente a uma escola e estava tendo uma ação. Eu acredito que eram professoras, elas estavam entregando um papelzinho aqui. Eu acho que é interessante. Caso haja alguma denúncia, né, alguma suspeita de abuso de crianças, você pode discar o número 100. Além disso, procurar o conselho tutelar ou uma delegacia mais próxima de vocês. E é isso, temos que cuidar das nossas crianças e adolescentes. Infelizmente, nós sabemos que muitas passam por esse trauma, né? Então, eu acredito que nós podemos começar. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Ricardo, eu advogo na área trabalhista, já atuo há quase 8 anos. Vou completar 8 anos em agosto agora. E gosto muito da área, atuo pelo reclamante, né? Por trabalhadoras e trabalhadores. Eu sou de Birigui, São Paulo, mas como hoje em dia não, né? Já faz algum tempo que o processo é eletrônico, então atuamos aí no estado e possivelmente no Brasil inteiro. O atendimento também é feito por videoconferência. E então vamos começar no tema que eu me propus a falar hoje. Durante essa semana eu recebi muitas dúvidas ligadas à gestante, então eu vou tratar aqui sobre o tema. Começando pela estabilidade da gestante, que todos sabemos, eu acredito que a gestante possui uma estabilidade, né? Desde quando ela descobre a gravidez, e essa estabilidade vai até 5 meses após o parto. E, além disso, pode acontecer o quê? Muitas vezes, essa gestante ela não sabe que está grávida. Logo no início da gravidez, ela não tem conhecimento dessa gravidez e pode vir a ser demitida sem justa causa. E o que ocorre? Caso, posteriormente a essa demissão, ela descubra que está grávida, ela deve imediatamente informar o seu empregador, o ex-empregador agora,
e ela deve sim ser reintegrada ao serviço, porque a nossa legislação ela protege sim a gestante, mas principalmente o feto que está sendo gerado. Então, mesmo que a gestante ainda não tenha conhecimento dessa gravidez, ela, quando da descoberta, deve informar imediatamente ao seu ex-empregador, como eu disse, em caso de demissão, e ela deverá ser reintegrada ao trabalho. A estabilidade também, existe muitas dúvidas sobre o contrato. A gestante ainda está no contrato de experiência, ou é um contrato por tempo determinado, ou ela já foi mandada embora e descobre essa gravidez enquanto está cumprindo o aviso prévio. Mesmo assim, ela tem direito a essa estabilidade. É garantida a estabilidade à gestante, mesmo durante esses períodos, seja ele contrato de experiência, contrato por tempo determinado ou aviso prévio, se estiver em cumprimento de aviso prévio. Então, vindo a essa gravidez se desenvolver, posteriormente, vamos falar sobre a licença maternidade. A licença maternidade é o período de afastamento para a maternidade, exatamente, né? Esse período de afastamento das atividades normalmente é de 120 dias. Ele pode ser estendido para até 180 dias, se a empresa aderir a um programa que se chama Empresa Cidadã. Nesse caso, ele estende a licença maternidade para 180 dias, que são praticamente 6 meses, né? Não são 6 meses, porque nós sabemos que uns meses têm 28 dias, outros têm 30, outros têm 31 dias. Então, é contado em dias e não em meses. Essa licença maternidade, ela pode ser requerida até 28 dias antes do parto, entre 28 dias antes do parto, se for um parto programado, ou no dia do parto, aí ela começa a valer. Mas em ambos os casos são 120 dias. Infelizmente, desculpa, não estou. O salário maternidade também, que é o valor que é pago à gestante. É importante deixar claro que são termos parecidos, mas são diferentes. A licença maternidade é o período e o salário maternidade é o valor que é pago. Esse valor ele é pago pela empresa. É repassado sim pelo INSS, mas ele é pago pela empresa. As mesmas regras da gestante aplicam-se também à licença maternidade e o recebimento do salário maternidade também se aplicam àquelas mães que adotam crianças. São mães igualmente, né? Então elas têm os mesmos direitos que aquelas que geram o bebê. É importante deixar claro. Além disso, temos também a licença paternidade, que é ínfima, se nós formos ver, são de apenas 5 dias corridos, podendo chegar a 20 dias também naquele caso da empresa ter aderido ao programa Empresa Cidadã. Aí ele adiciona mais 15 dias e pode chegar a 20 dias de licença paternidade. Existem, infelizmente, casos que ocorre o aborto. Em caso do aborto não criminoso, a trabalhadora terá direito a um repouso de 2 semanas. Tem também a questão do trabalho da gestante em ambientes insalubres. Com o advento da reforma trabalhista, né, após a reforma trabalhista, as gestantes elas passaram a poder continuar trabalhando normalmente em ambientes insalubres, desde que essa insalubridade seja de grau baixo ou grau médio, porque a insalubridade é dividida em grau mínimo, né, ou baixo, médio e grau máximo. No grau máximo a gestante não pode trabalhar, mas no médio e no baixo ela pode continuar trabalhando normalmente. Eu acredito que seja isso quanto à estabilidade e outras questões da gestante.
Agora eu vou passar a tratar de uma questão que foi a que eu recebi muitas e muitas dúvidas essa semana. Inclusive, é por isso que eu resolvi fazer essa live. Peguei muitas dessas dúvidas de lá e vou tentar respondê-las aqui. Inclusive, no final da live, caso haja ainda alguma questão que não foi abordada e houverem dúvidas ainda assim, nós vamos tentar respondê-las. A lei do afastamento da gestante. Essa lei é a lei número 14.151. Ela é recentíssima, é do dia 12 de maio de 2021. E ela dispõe, eu vou ler a lei que ela é bem curta, tem um artigo só. Na verdade tem dois, mas o segundo artigo só fala que ela entra em vigor na data da publicação. Então, essa lei dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. Então, o artigo 1º fala que durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá, então, deverá, não poderá, deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. E o parágrafo único diz que a empregada afastada ficará à disposição para exercer atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Ou seja, essa gestante deverá ser afastada, mais uma vez é bom frisar que ela deverá ser afastada e poderá ficar à disposição, caso haja a possibilidade de realizar o seu trabalho, seja via teletrabalho, né, que é pelo computador, pelo telefone, ou de qualquer outra forma que possa ser. Caso não seja assim, pode ser trabalho à distância, remota, o patrão leva o serviço para essa gestante fazer em casa e ela faz. Então, de qualquer forma, ela precisa ser afastada visando deixá-la fora do convívio, podendo vir a desenvolver esse vírus da Covid. Então, vamos lá. Como eu já disse, a lei determina o afastamento da gestante durante a emergência de saúde pública. Então, não é enquanto durar o decreto de calamidade ou alguma coisa do tipo, é enquanto houver a pandemia, a emergência de saúde pública. Então, não há um prazo para esse afastamento. É enquanto durar a emergência de saúde pública. É possível, sim, por parte do empregador, adotar aquelas medidas. No final de abril, mais especificamente no dia 28 de abril, foram promulgadas, editadas, duas medidas provisórias, a 1045 e a 1046. E lá elas tratavam, e continua sendo possível, a antecipação de férias e feriados, porque nesse caso o empregador apenas avisa a gestante que vai antecipar, ele pode. Quanto à suspensão, que foi outra questão muito perguntada também. Há posicionamentos distintos sobre essa suspensão, porque a lei, como eu disse, ela deixa lacunas. Ela tem apenas um artigo, ela só fala que deve ser afastada a gestante, não dá maiores detalhes. Ela simplesmente fala que a gestante deve ser afastada da atividade presencial. Então, existem aqueles que dizem que sim, que é possível essa suspensão do contrato de trabalho, só que a própria MP, a própria medida provisória, diz que essa suspensão não depende apenas do empregador, não depende apenas do patrão. É necessário que seja feito um acordo, seja ele individual ou coletivo, dependendo da situação, mas é necessário o acordo, ou seja, depende da anuência, nesse caso, da empregada gestante. Então, aqueles que defendem a possibilidade da suspensão dizem que a lei não proíbe a utilização
das medidas provisórias. Mas a lei é clara ao dizer que a gestante não pode sofrer prejuízo de sua remuneração. E no caso da suspensão, nós sabemos que é possível que ela sofra sim um prejuízo da remuneração, porque o benefício emergencial que é pago pelo governo, ele não leva em consideração o trabalho, o salário, né, a remuneração da gestante. Ele leva em consideração a parcela do seguro-desemprego a que ela teria direito. Então, essa gestante vai sofrer, possivelmente, uma diminuição da sua remuneração. Então, o que as pessoas que defendem que pode ser suspenso dizem? Em caso de suspensão do contrato de trabalho, essa gestante vindo a ter uma diminuição da sua remuneração, o empregador deverá complementar esse valor. Ou seja, a gestante, vou falar sobre um caso bem simples aqui. A gestante ganha um salário de R$ 1.300. No caso do recebimento do benefício emergencial, ela vai ter direito ao benefício de um salário, R$ 1.100. Então, nesse caso, o empregador complementaria, pagaria R$ 200 a mais, e aí sim teria possível ser feita essa suspensão. Agora, o que muitas também, mais uma vez, tive muitas perguntas nesse sentido. Aquelas gestantes que trabalham como vendedoras ou qualquer outra função em que ganhe comissão, que o salário seja variável. Elas dizem, mas aí eu vou ganhar só o salário básico, né, base, e vou ter uma perda da remuneração. Então, a lei é clara, mais uma vez, sem ser repetitivo, mas é bom esclarecer essa questão. A lei é clara ao dizer que não pode haver prejuízo da remuneração da gestante. Então, será feita uma média dos últimos salários, das últimas remunerações, porque não é só o salário, existem algumas que ganham comissão, ou gorjetas, ou bônus, o que quer que seja. Será feita uma média salarial dos últimos 6 meses e o empregador deverá pagar esse valor, deverá continuar pagando esse valor da remuneração, porque ela não pode sofrer esse prejuízo. Também, algumas perguntaram sobre a questão das servidoras públicas, se elas teriam direito ou não ao enquadramento, à aplicação dessa lei 14.151, que trata do afastamento da gestante. Existem duas hipóteses. Nós temos as servidoras públicas que são estatutárias e as seletistas, né, do regime de CLT. No caso das servidoras públicas estatutárias, por uma questão técnica, por elas não se enquadrarem tecnicamente no conceito de empregadas, elas não teriam direito à aplicação dessa lei. Já as servidoras públicas que são contratadas pelo regime seletista da CLT, como todos os trabalhadores em sua maioria são, terão direito sim. Então, na questão das servidoras públicas, seriam esses dois casos. Agora, as domésticas, sejam elas babás, cuidadoras, como queiram chamar, ou empregadas domésticas, em geral, essa lei é aplicável sim a elas. Elas são enquadradas nessa lei, então elas devem também ser afastadas. Existe a possibilidade daquelas empregadas que moram com o patrão. Aí não há que se falar em afastamento. Por quê? A lei fala que a empregada deve ficar no seu domicílio, trabalhando do seu domicílio. Se o domicílio dela é o mesmo que o empregador, então aí não há que se falar em afastamento, porque a intenção da lei é reduzir a possibilidade da contaminação da gestante, porque nós sabemos que ela faz parte, elas como um todo, vocês fazem parte do grupo de risco. Então, se ela já mora com os patrões e mora 24 horas por dia, não há que se falar em afastamento do trabalho. Também a questão das trabalhadoras autônomas,
sejam MEIs ou que trabalham sem carteira assinada. São duas questões diferentes. A MEI, a microempreendedora individual, não se enquadra no conceito de empregada. Ela não é empregada. Ela é uma empreendedora. Ela é empresária, uma microempreendedora. Então, nesse caso, o que ela pode solicitar é o auxílio emergencial, não somente o auxílio emergencial. No caso dela, não é possível o pagamento do benefício emergencial, afastamento da gestante, porque ela não é empregada. Ela pode ser empregadora, até porque a microempreendedora individual pode sim ter um funcionário ou uma funcionária. Então, no caso da MEI, não se enquadra nessa lei. Eu recebi também alguns casos de gestantes que dizem que já estão vacinadas, que não têm risco de contaminação no seu trabalho, se elas poderiam, caso queiram, continuar trabalhando. Não pode. A lei é clara ao dizer que a gestante deve ser afastada do trabalho. Então, não é uma faculdade, é um dever. Ela deve se afastar do trabalho, porque, seja pelo transporte público, ela pode vir a se contaminar. Além disso, ela não esse direito visa não proteger somente a gestante, mas também a criança. Então, ela não pode falar, eu vou continuar trabalhando, porque não é apenas ela que pode vir a sofrer os danos, tá? Então, mesmo que já esteja vacinada, que haja pouca circulação de pessoas no trabalho, ela não pode continuar trabalhando. E se o empregador, sabendo, porque normalmente ele sabe, ele tem alguma assessoria jurídica, no caso do empregador doméstico, talvez pode ser que não, mas o empresário, ele sabe dessa lei. E mesmo assim, ele finge que não sabe ou se nega a afastar, como eu recebi, que se nega a afastar, diz que o empregador não é obrigado a, a aceitar esse afastamento. O que ocorre? É possível a gestante afastar-se, é interessante comunicar ao empregador que está se afastando por conta da lei. Se ele não pagar ou vier a cobrá-la, chamá-la de volta ao serviço, é possível fazer uma rescisão indireta. Você pode entrar com a rescisão indireta, porque o empregador, por descumprir essa lei é federal. Ela tem âmbito e tem eficácia no Brasil inteiro. Não é em algumas cidades, alguns estados. Ela vale para o Brasil como um todo. Vale para todo o Brasil. Então, não há o que o empregador falar que ele pode ou não. Como eu já disse, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, ele deve afastar a gestante. Existem também aqueles casos em que a gestante diz: ah, mas o meu trabalho eu não consigo trabalhar de casa, eu não posso fazer um trabalho home office, não há o que fazer. Aquela gestante, vou dar um exemplo aqui, que trabalha de motorista, por exemplo. Não tem como dirigir de casa, né? Então, mas ainda assim, ela deve ser afastada, independente da sua função. O que pode ocorrer excepcionalmente? Alguma mudança de função. Ela é motorista, o empregador a deixa com o telefone celular da empresa, ou seja, alguma coisa para atender telefones, anotar recados e repassar, mas ela não pode ter prejuízo da sua remuneração, ela deve continuar recebendo o mesmo valor. Mas, excepcionalmente, ela pode sim ser mudada de função enquanto durar esse afastamento. Então, vou pegar algumas dúvidas aqui que o pessoal está mandando. Deixa eu ver se eu consigo responder aqui alguém. Vanessa, meu contrato foi suspenso.
estou gestante. Estou com 6 meses na empresa. Meu salário vai ser quanto? Vanessa, aí depende. Você foi, o seu contrato foi suspenso antes dessa lei ou foi após essa lei? Porque aquilo que já havia sido suspenso, existe também uma divergência. Se essa lei vale para aqueles acordos que já haviam sido feitos anteriores a ela ou não. Se o empregador suspendeu seu contrato após o dia 12 de maio, aí com certeza ele vai ter que pagar essa complementação para você continuar recebendo o mesmo valor. Já se foi anterior, existe uma divergência se você receberá apenas o benefício emergencial, tá? Infelizmente, como é uma lei nova, nós ainda não temos um parâmetro. Ela foi deixou várias lacunas também. Então, vai variar muito. A questão de 6 meses na empresa não influencia em nada, tá? A questão é se foi antes ou depois da lei e ainda não há algo concreto. Porque, como eu disse, a lei não proíbe o uso. E existem pessoas que dizem que é possível a suspensão com complementação, outros que dizem que é possível a suspensão ainda sem a complementação. Então, nós vamos ter que aguardar como isso vai chegar ao judiciário e será decidido posteriormente. Agora aqui a Eduarda Bruna. E se trabalha em caixa de supermercado? Como fica a quebra de caixa? Como eu disse, naqueles casos em que a renda é variável, vai ser feita uma média dos últimos meses de recebimento, soma os últimos meses, divide pela quantidade, vai dar um X. Aquele valor é que deverá ser pago pela média salarial, tá? Luísa. Boa noite, Luísa. A empresa me afastou pela MP 1045 e a contabilidade alega que ela não tem que pagar meu vale alimentação. Isso pode? Pois a lei que fala que não pode alterar meu salário. Então, Luísa, realmente a própria MP 1045, ela diz que os demais benefícios devem continuar sendo pagos. A lei da gestante reafirma essa questão que a remuneração não pode ser alterada. Mas a própria medida provisória 1045 já diz que os demais benefícios deverão continuar sendo pagos. O que pode ser cortado? O auxílio transporte, né? O vale transporte, o auxílio transporte. Por quê? A pessoa não vai ter que se deslocar até a empresa, então não faz sentido pagar esse auxílio transporte. Mas o vale alimentação, auxílio alimentação, deve sim continuar sendo pago. Alana Raíssa. Trabalho em posto de gasolina. Deve ser afastada também. Todas as funções devem ser afastadas. Silva Isabela. Atendente de padaria, minha patroa paga 70% do meu salário. Então, 70% do seu salário e os outros 30% você vai receber do governo? Foi uma redução de jornada? Como que ocorreu isso? Ficou meio dúbio. Se você puder esclarecer. A Vanessa falou que foi suspenso ontem o contrato. Então, Vanessa, o seu patrão vai ter que sim pagar essa diferença. Paula Silva, meu patrão está enrolando para me afastar, estou indo trabalhar normal. Ele disse, minha gerente, que isso é uma lei boba, tudo é questão de conversar. Gostaria de saber também qual a punição. Então, como eu disse, em caso de descumprimento, é possível rescindir o contrato. O contrato pode ser rescindido e ele deverá pagar todo esse período estabilitário, desde a gravidez, dependendo do quanto de tempo você tiver, até 5 meses após o parto. Ele vai ter que indenizar esse período de estabilidade para você, porque ele está cometendo uma falta grave por descumprimento da lei. Rayane, se houver a suspensão, então, o que ocorre?
Na suspensão, o recolhimento do INSS, FGTS, férias e 13º não contam. Por exemplo, o FGTS não vai ser depositado, o INSS não vai ser recolhido também, e o tempo do contrato de trabalho suspenso não vai contar para fins de férias e 13º. Ou seja, se você ficou 60 dias com o contrato suspenso, 2 meses, ao invés de receber o total do 13º, você só vai receber 10 dozeavos, proporcionalmente. As férias, ao invés de você ter que cumprir os 12 meses, esses 2 meses não vão contar, então terá que cumprir 14 meses. Silva Isabela, ela quer me suspender, quer que eu só pegue 70% do salário do governo, não quer me pagar meus 30%. Isso aí não pode. A lei é clara, né? Ao dizer que a gestante não pode ter prejuízo na sua remuneração. Se houver prejuízo, ela está errada. Eu tenho uma pergunta, é a Isabela. Ela havia mandado na caixinha também a pergunta. Então, é isso, ela não pode. Nem ela, nem nenhum empregador pode descumprir. A lei é clara, mais uma vez, ao dizer que a gestante não pode sofrer prejuízo de sua remuneração. Como eu já havia dito, talvez a Raíssa, não sei se estava, é possível sim, antecipação de férias, feriados, isso é lícito ao empregador, tá? Isso aí é possível que ele antecipe férias, dê férias para essa empregada gestante. É isso. Eu acredito que nós conseguimos esclarecer bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi uma live rápida, bem objetiva, direta ao ponto. E qualquer outra dúvida, eu vou postar um artigo amanhã no link da bio aqui do Instagram, tem o meu site. Eu vou postar um artigo pormenorizando todos os direitos da gestante e também essa questão da lei do afastamento, tá? Eu agradeço a todas por estarem aqui nessa noite, todos e todas. E é isso. Continuem me seguindo. Eu sempre posto aqui questões relevantes sobre o direito do trabalho, questões recentes. E podem me acompanhar. Eu agradeço. Se não houver mais nada, eu vou finalizar a live por aqui. Vamos aguardar 2 minutinhos aí, só para ver se tem mais alguma dúvida que a gente possa sanar. Vocês estão falando de onde? Se vocês puderem mandar para mim a cidade, o estado de vocês, só para eu ter uma ideia de onde vocês estão falando aí, porque eu vejo aqui, mas não consigo saber de onde vocês são. De onde vocês estão falando? Tomar um golinho de água aqui. Calor. Tereré. São Carlos. Já estive em São Carlos também, interior. Eu também sou do interior. Birigui, ao lado de Araçatuba. Curitiba. Olha, tá longe. Concórdia, Santa Catarina, São Paulo. Rio de Janeiro. Arthur Nogueira, São Paulo. Não conheço Arthur Nogueira. João Monlevade, de Minas Gerais. Olha, tem gente de tudo quanto é lugar, que legal. Gilson, a questão do afastamento da gestante pela medida provisória 1045 é bem. Há divergências. Como eu já havia dito, acho que talvez você entrou depois. Existem aqueles que dizem que é possível ser feita a suspensão do contrato de trabalho
desde que haja o pagamento da complementação, caso ela tenha uma diminuição na sua remuneração, tá? Então, seria isso. É isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou encerrar a live, espero que tenha esclarecido as questões de vocês. Muito obrigado, um forte abraço a todos, se cuidem, porque a pandemia, não sei não, né? Acho que no Brasil inteiro. Por aqui eu vi uma notícia ontem de que estamos com lotação de 100% dos leitos de UTI. Então, a gente tem que se cuidar. Aproveitar que essa lei veio para beneficiar, com razão, né, a gestante. E vamos nos cuidar. A live vai ficar salva aqui no perfil, se quiser ver depois. No YouTube também talvez eu poste, eu tenho um canal lá no YouTube. Caso eu não concorde com a suspensão. A suspensão, como eu disse, ela deve ser feita por acordo. Se não houver acordo, deverá ser afastada sem a suspensão, porque deve haver a concordância da empregada, tá? Então, é isso. Dou-lhe uma, brincando. Mas eu acredito que agora nós conseguimos sanar 100%. Qualquer novidade, estamos por aqui. Tem aqui no Instagram, tem Facebook, YouTube, tem a outra rede social também, que a gente não pode falar aqui, senão o Instagram derruba a gente. E muito boa noite a todos, fiquem com Deus e mais uma vez, se cuidem. Se cuidem e cuidem dos seus bebês, dos seus filhos, de todos. Forte abraço a todos. Até mais. Estamos encerrando aqui.